Hoje, então, é dia 26 de novembro, uma sexta-feira de 2021, e nós estamos dando início a mais um seminário sobre instrumentos de gestão em bacias hidrográficas, uma atividade promovida pelo Programa de Mestrado Profissional em Recursos Hídricos, em Geografia, na área de Geografia, mas em Recursos Hídricos, na Unesp, de Presidente Prudente, uma atividade que está em conjunto com a Universidade Federal de Uberlândia, onde eu sou também docente do Instituto de Geografia. Então, é uma satisfação muito grande receber os nossos discentes, que já estão aqui presentes, os nossos convidados. E nós teremos, então, agora uma rápida cerimônia de abertura, e eu vou pedir, em primeiro lugar, que o representante da reitoria da universidade, consequentemente, que seja o responsável por acolher o nosso palestrante e acolher os participantes dessas atividades, o professor Dr. Antônio César Leal. Eu quero dizer que o professor Dr. Antônio César Leal é um companheiro e amigo de muitos anos, muitos anos, e eu considero que devo a ele a minha inserção no programa, claro que com acolhimento de todos os nossos colegas, de uma maneira muito generosa, mas o Antônio César Leal foi justamente quem abriu o caminho para a nossa presença no mestrado profissional da Unesp de Presidente Prudente. Eu participo com muito carinho, com muito amor dessa atividade. Então, peço ao professor Antônio César para acolher os participantes e, em especial, o nosso palestrante, o ex-governador da Paraíba, ex-prefeito de João Pessoa por mais de um mandato, o também funcionário da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, professor Ricardo Coutinho. Antônio César, por favor, professor, com você a palavra. O Antônio César é assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, onde o nosso pró-reitor também é nosso colega neste programa, o professor Raul. Professor Antônio César, com a palavra, por favor. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos, né? Eu agradeço muito as palavras gentis do Cláudio, né? Um amigo aí de longa data, e mais que um amigo, né? Um orientador, né? De muitos e muitos trabalhos, né? Não só no mestrado, mas ao longo aí da vida. E devo a ele também o apoio, a confiança, né? Para que eu também pudesse participar da universidade, né? Estando o processo lá atrás, incentivado por ele, e felizmente deu certo, né? Estamos trabalhando juntos. Cláudio também teve um papel muito importante quando fomos solicitar, na verdade, a criação desse mestrado, né? Tanto o Cláudio como um amigo, felizmente falecido, né? O Paulo Romeira. O currículo dos dois foi decisivo para que a reitoria aprovasse o nosso pedido, para submeter a carta, porque era um mestrado profissional. Nós estávamos montando a partir do mestrado e doutorado acadêmico, e na reitoria, me lembro, foi avaliado na época, a gente estava muito próximo do formato acadêmico. Precisávamos ter uma característica mais desse mestrado profissional aplicado, como esse evento mostra. E aí, então, rapidamente, vamos buscar o Cláudio e o Paulo Romeira, profissionais, né? O Cláudio está atuando como prefeito vários anos, gestão de bacias, no PCJ, o Romeira também, vários trabalhos técnicos, né? Isso foi decisivo, Cláudio. Então, nós também devemos a você a montagem e aprovação desse mestrado, né? Eu queria, em nome do professor Raul, não pode estar conosco, meus compromissos já agendados, transmitir, né, a saudação da reitoria da universidade, agradecer a todos vocês que estão envolvidos, organizando como parte de uma disciplina, né, instrumento de gestão de recursos hídricos, esse 7º seminário, né, todos os alunos, os professores, né, a coordenação aí, o Fernando, o Paulo,
por essa dedicação, né, ao longo dos anos, organizando esse trabalho. É uma experiência muito importante, porque ela está em sintonia com um processo que vem sendo realizado em todo o Brasil, particularmente na Unesp, chamado Curricularização da Extensão Universitária, atendendo a legislação federal e também normatizada recentemente pela universidade. Que as disciplinas, entre outros componentes curriculares, mas particularmente as disciplinas, também tenham caráter extensionista, que os alunos se envolvam, né, em trabalhar com a comunidade, em buscar conhecimentos, em compartilhar conhecimentos, valorizar o conhecimento da comunidade e depois compartilhar também junto. Então, uma disciplina que os alunos fazem uma série de estudos aplicados, interagem com os comitês de bacias e depois organizam um evento na pós-graduação, é realmente um bom modelo para que a graduação, onde a lei está exigindo, também tenha esse formato, né? E, então, nesse sentido, a Pró-Reitoria de Extensão tem todo o interesse de acompanhar experiências como essas e também compartilhar. E o palestrante de hoje, Ricardo Coutinho, já tive a oportunidade de ouvi-lo em Uberlândia, né? Fez uma palestra assim, muito intensa, né? Mostrando a transposição do Rio São Francisco e, particularmente, um trabalho que eu estive lá na Paraíba, com os colegas da Federal, né? Nós percorremos vários canais em construção, inclusive o Canal do Leste, se eu não me engano, se não estiver trocando o nome, né? Estava em obras, né? Fruto aí do trabalho do governador, né? E toda a sua equipe, que a gente cumprimenta, e vê o grande esforço de fazer a água chegar, né, para múltiplos usos, mas principalmente a água chegar em vários locais, levando a esperança, né, para as pessoas. Porque é isso, né? Aquela dificuldade, né? Abastecimento por carro-pipas, abastecimento por, me fugiu o nome agora, mas cisternas, né, tão importantes, que foram construídas, né, que permite a população. Então, eu não quero avançar, porque com certeza quem sabe muito e quem fez está aqui, o Ricardo, né, que vai compartilhar com a gente. Mas, assim, a gente já agradece, né, a presença e a disponibilidade de compartilhar com até um privilégio muito grande para todos nós que estamos aqui, né, um grupo da pós-graduação, ter a presença do governador com tanta experiência, tantos trabalhos na gestão das águas, né? Então, Cláudio, eu queria, de novo, agradecer, parabenizar, desejar a todos, né, um bom evento. Aproveitem, aprendam, né, compartilhem seus conhecimentos e vamos juntos trabalhar em prol da sociedade, né, vencer os grandes desafios que temos pela frente. E, além da gestão das águas, temos que pensar na gestão do país como um todo, na gestão do planeta, né, para ver se a gente tem pessoas com bom senso, pessoas com coração aberto, pessoas que pensam no próximo. Não só no próximo ser humano, mas em todas as formas de vida, em cargos chaves, para fazer voltar a esperança a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, César. Meu aplauso. Muito obrigado pela sua generosidade, por estar conosco neste momento. Por favor, leve nosso agradecimento ao professor Raul. Bem, o Departamento de Geografia é o responsável por acolher esse mestrado profissional e para acolher já o nosso 7º seminário sobre instrumento de gestão, não é, professor Fernando? 7º já. Que coisa, anualmente realizando, inclusive com caráter internacional, né? Paulo César, também junto com Renata, a professora Renata, também foram grandes organizadores desse evento junto com a gente, deram todo o apoio e suporte técnico no começo, mas nós devemos isso ao Departamento de Geografia, né, que nos acolhe. Então, eu gostaria de pedir ao professor Dr. Ricardo Pires de Paula, que é o chefe do Departamento de Geografia, para que, por favor, usasse da palavra e nos acolhesse a todos que aqui estão, em especial o nosso palestrante de hoje, o governador Ricardo Coutinho. Muito obrigado, professor Ricardo, pela sua presença.
Bom dia, muito obrigado o convite. Quero aqui, cumprimentar o professor Antônio César Leal, que aqui representa, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Cumprimento, os professores Fernando Okimoto, Paulo César Rocha, que são coordenador e vice-coordenador do programa do mestrado profissional. Cumprimento, o professor Cláudio de Mauro, que também vem, desde o seu princípio aqui, colaborando, lecionando e se envolvendo nas diversas atividades do mestrado profissional. Ao palestrante, meu xará, ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Aos estudantes, e demais interessados que aqui nos seguem, tanto na sala fechada do Google Meet, quanto aqueles que estão acompanhando via streaming. Então, é uma oportunidade essa, de uma atividade tão importante, em tempos de negacionismos variados, em tempos de retrocessos, que nos colocam aí, na condição, no limite da sobrevivência de muitas famílias, no limite das lutas que nós temos aí que travar daqui para frente, Não que não tenhamos feito isso antes, mas que cada vez mais torna-se importante. E para essa luta acontecer, o envolvimento de profissionais, de acadêmicos, dos movimentos populares, torna-se fundamental, e peça-chave na superação, dessa política de desastre que tem sido, o atual governo federal. Então, o palestrante, ex-governador Ricardo Coutinho, apenas uma contextualização, nosso departamento, o Departamento de Geografia, é um departamento que tem 62 anos, está aqui em Presidente Prudente desde antes, de nos tornarmos Unesp, e que é um departamento que tem essa ampla participação, junto a vários segmentos da sociedade, movimentos trabalhadores rurais sem terra, associações de trabalhadores da coleta seletiva, e uma variada gama de movimentos populares, tanto no curso de graduação, quanto agora também nos 2 programas de pós-graduação, o acadêmico e o profissional. Então, professor Ricardo Coutinho, sinta-se convidado a estar presencialmente em Presidente Prudente, os colegas aqui se colocam à disposição para poder conhecer um pouco da nossa realidade futuramente, no futuro próximo. Então, meu agradecimento ao convite e, mais uma vez, os meus cumprimentos pela organização desse evento, e desejar a todos um dia intenso aí que está previsto, e amanhã também uma parte de atividades, um bom evento para vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Ricardo Pires de Paula. Sua fala é muito motivadora, muito importante a sua presença para nos dar esse recado tão importante que os nossos colegas do Departamento de Geografia nos trazem. Parabéns, professor, pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Passo, então, agora a palavra para o nosso coordenador do mestrado profissional e certamente também falará em nome do nosso subcoordenador, o professor Paulo César Rocha, a quem nós sempre agradecemos, porque tem sido um companheiro também de primeira linha. Muito obrigado, professor Paulo César Rocha, pela sua presença constante e colaboração continuada com o nosso trabalho. Mas eu passo agora, então, a palavra ao nosso coordenador, que tem tido, durante a montagem, tanto deste seminário como de seminários anteriores, uma presença muito significativa, uma contribuição extraordinária, uma presença diuturna. Então, peço ao professor Fernando, por favor, que faça uso da palavra.
Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos e a todas. Agradeço as palavras gentis aí. Em nome do programa de pós-graduação em Geografia, o mestrado profissional na área de recursos hídricos e meio ambiente, eu também estendo o acolhimento, já dito aqui por outras falas anteriores. Parabenizo o professor Cláudio pelo evento, pela disseminação desse evento. Agradeço também o Tiago e a Vitória, em especial, pela contribuição que tiveram aí nesse processo de elaboração desse evento, mas também agradecemos aos discentes que vão fazer as suas falas, vão fazer as suas apresentações ao longo do dia. O professor Gustavo também, aproveitando que ele está aqui presente, Cláudio, agradecer pela disponibilidade que fará, que colocou para a gente, vai fazer a atividade de amanhã. Agradeço em especial ao palestrante de hoje, né, o ex-governador da Paraíba, ex-prefeito Ricardo Coutinho, pela disponibilidade e disposição de vir aqui compartilhar seu conhecimento, suas experiências, né, essa sabedoria sobre o assunto que está em pauta aqui. Agradecemos muito e ficamos muito honrados com isso. Agradeço ao Ricardo Pires pela presença, pelas palavras, né, pela colocação muito acertada a respeito dos limites que nós estamos enfrentando, e esse evento aqui ele vem combater limites, vem ampliar a nossa resiliência a esses limites, mesmo que temático, mas isso é importante. Agradecer ao César Leal pela fala e pela representação do Raul, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, dizer que eles sempre estão presentes, sempre apoiando, isso é muito importante, nos motiva, nos conecta, isso acho extremamente importante para o programa, para o departamento, para a FCT, para a Unesp, para a Federal de Uberlândia, para todos nós envolvidos. Agradecer ao Paulo César, né, em nome do Paulo César também estou fazendo essa fala, que nos acompanha, nos instrumenta, nos ajuda, até pela falta de experiência que a gente tem, eu pessoalmente tenho, então agradeço muito a participação constante e próxima dele. E desejo que a gente tenha aqui um evento bastante gostoso, bastante leve e, ao mesmo tempo, bastante profícuo, né? Que a gente consiga realmente avançar na visão, não só em termos de gestão de recursos hídricos, mas também de uma visão geral que isso vai nos proporcionar. Agradeço novamente e passo a palavra, Cláudio. Muito obrigado, professor Fernando, sempre generoso nas suas expressões, companheiro mesmo, né, nas atividades que a gente tem desenvolvido. Que bom, viu, Fernando, a gente poder contar com você, com a sua presença constante. Realmente você se lembrou muito bem, nós não podemos deixar de destacar e agradecer demais a participação dos nossos discentes do programa de mestrado profissional, mas com especial destaque para a Vitória Ribeiro Machado, o Tiago Rafael dos Santos, que são os grandes coordenadores da atividade técnica da nossa realização. Eles é que estão com a programação, inclusive vão me ajudar depois, na sequência, a fazermos a apresentação da programação. E eu agradeço demais ao Tiago e à Vitória, portanto, por esse empenho tão grande. Também queria saudar a presença do professor Gustavo Roberto, que já está presente entre nós, o professor Fernando já chamou a atenção disso. Ele será o nosso palestrante de amanhã, às 9 horas. Amanhã nós iniciaremos as nossas atividades às 9 horas. E o professor Gustavo Roberto, ele se doutorou recentemente e foi através do seu doutorado que a universidade destinou à aprovação da melhor tese realizada durante esse período. A melhor tese foi exatamente a do professor Gustavo Roberto. E amanhã, portanto, às 9 horas, todos estão convidados a estar conosco. Tem lá, nós já fizemos o encaminhamento do link para inscrição, então, quem quiser participar, está convidado, não é? E em todas as atividades tem a emissão de certificados.
Professor Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo. Vou passar, então, agora a palavra para o nosso palestrante, governador, ex-prefeito, Ricardo Coutinho. Eu quero, Ricardo, declarar aqui minha grande simpatia, minha valorização ao seu trabalho como homem público, os seus compromissos com a luta do projeto de transformação de realidade. Eu me lembro, Ricardo, o dia em que a água chegou na Paraíba, a água vinda da transposição de São Francisco. E a gente chama a transposição de São Francisco uma coisa que não é transposição do São Francisco, né? Água que vem do Rio São Francisco, sim, mas em uma quantidade muito menor do que, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo capta na bacia do Paraíba, na bacia do Piracicaba, ou que a região metropolitana do Rio de Janeiro capta proporcionalmente ao tamanho dos rios, né, em relação ao Paraíba do Sul, né? Porque no período de estiagem não pode se tirar mais do que 2% da água do Rio São Francisco. É isso que diz a outorga. Tem realmente um controle, enquanto que na bacia do Piracicaba se tira 50% da água, enquanto que na bacia do Paraíba do Sul se tira 70% da água, né, para abastecimento das regiões metropolitanas. Então, na verdade, é muito importante a contribuição que o Estado da Paraíba recebe a partir do Rio São Francisco, né? E eu me lembro que foi emocionante a cena da chegada da água na Paraíba. E o Ricardo Coutinho estava lá presente. Ele estava lá presente e teve a generosidade de levar o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma para participar dessas atividades. Na verdade, numa atitude de reconhecimento de quem efetivamente realizou as obras e como foram realizadas. Então, nós só temos a agradecer, Ricardo, viu, pela sua disposição de estar presente aqui entre nós, de trazer os seus conhecimentos. Queremos que você fique à vontade, né? Nós combinamos aproximadamente 40 minutos, de 40 a 50 minutos, né, a sua fala. Fique à vontade, que nós teremos muito prazer em ouvi-lo. Eu só quero comunicar que o professor Ricardo Pires de Paula, nosso chefe do Departamento de Geografia, ele, faltando 5 minutos para as 9 horas, terá que se desligar, porque tem uma atividade programada já com muita antecedência e não poderá permanecer mais tempo. Estou vendo que a professora Renata, nossa querida professora Renata, está chegando aí também, não poderia deixar de mencionar a presença dela, que tem uma história com os seminários e com o programa de mestrado profissional, que é de altíssimo nível. Eu tenho muito a agradecer à professora Renata, ao professor Paulo César, ao professor César Leal, pelos antecedentes em que eles pegaram na minha mão e me ajudaram, viu, Ricardo? Você falou aí das dificuldades tecnológicas, você não imagina as minhas, né? Você ainda é mais novo que eu. E o Paulo César e a Renata tiveram muita paciência comigo, viu? E me ajudaram tremendamente. Então, eu tenho que, em todos os momentos, reconhecer e agradecer. Então, eu vou passar a palavra agora ao meu queridíssimo amigo Ricardo Coutinho. Com você a palavra, e você já recebeu aí o convite do professor Ricardo Pires de Paula, nosso chefe do departamento, para, tão logo a gente tenha a possibilidade de atividades presenciais, nos fazer uma visita, passando por São Paulo, passando por Rio Claro, passando por Presidente Prudente, nos visitando em Uberlândia, para que nós possamos ainda mais aproximar os nossos contatos com você, que é uma pessoa por quem nós dedicamos muito afeto e muito carinho. Por favor, e reconhecemos a qualidade, né, como administrador e como profissional. Professor Ricardo Coutinho, com você a palavra. Eu peço para falar perto do microfone, porque nós estamos gravando, certo? Muito obrigado e com você a palavra. Muito bom dia, queridos amigos, né, professores, estudantes. Bom dia ao professor Cláudio de Mauro. Nós temos uma proximidade como se
João Pessoa e São Paulo fossem meio que vizinhos, né? A gente está sempre trocando ideias, está sempre se retroalimentando, né? Se alimentando das coisas para poder entender um pouco desse país tão confuso, né? Tão difícil, e principalmente de um país que precisa ter penso eu, uma guinada profunda para que ele recupere o seu caminho na história, né? Eu acho que nós saímos dessa história. E essa década que nós estamos vivenciando e terminando, espero eu, em 2022, foi uma década muito desafiadora, muito difícil, né? Eu penso, não tenho nenhum dado concreto para isso, mas eu penso que o país foi o grande laboratório, né, no mundo para algumas estruturas de poder que estão começando a exercer em sua plenitude o controle sobre a humanidade. Eu acho que o Brasil foi aquela potência em termos de recursos minerais, em termos de recursos agrícolas, em termos de população acima de 100 milhões de habitantes, onde houve um grande teste no sentido daquilo que eu chamo de manipulação coletiva, né, de uma população. E deu nisso que nós estamos, infelizmente, presenciando. Eu quero agradecer muito à Unesp, né, particularmente ao professor Cláudio de Mauro, né, pelo convite, né? Eu não sou especialista, acho que a grande maioria dos professores que aqui estão são especialistas no tema. Eu apenas, como disse ao professor Cláudio, eu me proponho a compartilhar um pouco da experimentação, do pensamento, né, que foi implantado no estado da Paraíba entre 2011 e 2018. Alguma coisa já se perdeu, outras ainda estão por vir. Nesse pensamento que eu vou tentar compartilhar, isso que está por vir, eu acho que deve fazer parte de uma agenda para o Nordeste, para a Paraíba, do ponto de vista da segurança hídrica, que talvez seja o maior desafio dentre todos. Se você não tem segurança hídrica, você jamais poderá ter qualquer perspectiva de desenvolvimento, de segurança social, enfim, da vida concreta como um todo. Agradecer ao professor Antônio César Leal pela generosidade das palavras, ao professor Ricardo Pires de Paula e ao coordenador, professor Fernando Sérgio Okimoto, pela receptividade generosa que me deram. Eu vou tentar compartilhar, no caso a Paraíba, não é toda a transposição, mas no caso a Paraíba, e aquilo que mudou com a proximidade da chegada das águas de São Francisco a partir dessa integração de bacias, que na verdade é o processo da chamada transposição. A Paraíba é um estado situado 80% no semiárido nordestino, né? Depois eu vou passar uma imagem. A gente percebe que só o litoral norte e sul está fora desse semiárido, até a parte do Brejo, que há uns 30, 40 anos atrás tinha uma boa densidade pluviométrica, ela hoje está bastante reduzida. Inclusive, nesse momento, nós temos a maior parte das cidades do Brejo, e chama-se Brejo por conta da existência da água, né, anteriormente, está em colapso. Os reservatórios todos secaram, né, e é um problema grave. E eu vou tentar compartilhar exatamente esse pensamento que já foi colocado em prática uma parte importante, né, e alguns outros que precisam serem implantados para que a gente possa gerar aquilo que é fundamental, a segurança hídrica. A Paraíba tem 58 mil quilômetros quadrados, tem uma população de cerca de 4 milhões e 20 mil habitantes, né? É um estado que fica exatamente no meio do Nordeste. Em sua grande parte, o semiárido está com cristalino, portanto, tem mais dificuldades de obter água subterrânea, né? Enfim, e é um estado que, politicamente, eu costumo dizer assim,
com base em evidências, naturalmente, foi o estado onde as oligarquias, por último, perderam o poder no Nordeste, né? Eu acho que é bastante evidente essa caminhada do Nordeste na parte da política, porque o Nordeste era o grande celeiro do PDS, da Arena, dos típicos coronéis, né, que se fortaleciam muito em função da questão da água, né, mas muito mesmo em função da questão da água. A água sempre foi um instrumento muito importante de troca política, de poder político dentro do Nordeste e particularmente na Paraíba, né? A presença das oligarquias dentro desse estado é algo sempre foi muito forte, e nesse momento a gente presencia aquilo que eu chamo de restauração. Existe uma espécie de restauração política, né, aqui no estado em função desses interesses anteriores, né, e em função também, penso eu, do período de 2011 a 2018, onde muitas dessas sustentações políticas foram quebradas no nosso governo, né? A transposição, eu vou chamar de transposição, eu concordo com o professor Cláudio, mas é o que é conhecido, né? Ela foi pensada e ela está sendo executada para 4 estados, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Dos 4 estados, hoje o estágio de distribuição das águas mais avançado é a Paraíba, né? E a Paraíba é o estado também que teve menos obras, ou terá menos obras da transposição. A maior parte dessas águas correm por rios, né? Os 2 grandes rios, o Rio Paraíba, que é um rio importantíssimo para o estado, que fica ali no Cariri, entra pelo Cariri, que é o do eixo leste, e sai aqui em Cabedelo, que é uma cidade, e passa por João Pessoa, né? Portanto, e o Rio Piranhas, esse cumpre um papel no Alto Sertão importantíssimo e leva para o Rio Grande do Norte com o nome de Piranhas a Sul. Essa parte do Rio Grande do Norte ainda não foi concretizada, né? A parte do eixo leste, ela já está recebendo desde 2017 as águas do São Francisco e teve um papel que eu vou procurar demonstrar depois, um papel fundamental, né? A vazão máxima dessa retirada de água de São Francisco, ela chegará a 128 metros cúbicos por segundo. Isso é 10% da vazão que este rio chega ao Atlântico em período de seca, né? Portanto, se tira, penso eu, sem ser um especialista, repito, mas é muito pouco e de uma necessidade extrema para essa parte do Nordeste, né? Eu defendo ardentemente que a transposição ela precisa continuar, muita coisa precisa ser feita, recuperação de matas ciliares, né? Na verdade, a transposição parou durante o atual governo, né? O atual governo conseguiu inaugurar 6 quilômetros de canal. O atual governo fez uma festa, ou tentou fazer, né? A festa foi muito fraca, porque o povo não foi, mas se tentou fazer, tipo uma caravana das águas, fez 6 quilômetros de canal. Isso representa 0,3% de todo o volume gasto na transposição, né? É algo assim muito pequeno, né? Ele ligou ali esses 6 quilômetros de canal ao açude que foi construído pela transposição anteriormente de Boa Vista, na barragem de Boa Vista, no interior do estado da Paraíba, né, recentemente foi inaugurado. Mas a parte de recuperação de matas ciliares, saneamento das cidades ribeirinhas, né, isso independia da transposição. Isso é uma necessidade, porque o rio não se acabaria por conta da transposição. Agora, né, ele sofre seríssimos danos por falta de saneamento. As suas matas ciliares estão sendo historicamente destruídas, né?
precisa complementar a rede de abastecimento das cidades ribeirinhas, né, das comunidades até 5 quilômetros, não só dos canais da transposição, né, mas também do próprio São Francisco. Você tem muita comunidade pequena que está ali próximo, mas ainda depende da lata d'água, né, depende do burro indo buscar água e tal. Bem como a recuperação das nascentes, que parou completamente. São ações que, independentemente da transposição, essas ações teriam que ter tido continuidade para que a gente pudesse ter a salvaguarda de um dos mais importantes rios, né, que nós temos no país e que, do ponto de vista de população, ele é o mais importante. Né? Ele cobre aí, tanto ainda no Sudeste como no Nordeste, ele tem uma capacidade enorme de melhorar a vida das pessoas, de criar desenvolvimento integrado, de fazer com que, sabe, uma perspectiva outra futura seja implantada nessas grandes regiões. Eu estou falando aqui nós estamos falando de muita gente, né? Nós estamos falando de 50 milhões de habitantes, nós estamos falando de uma perspectiva importante de desenvolvimento, não só na agricultura familiar, mas em muitas áreas industriais com capacidade de serem implantadas em estados como o da Paraíba. Nós temos 2 eixos, né? Um capta em Caborobó. Ricardo, se você me permite, o nosso pessoal técnico está perguntando se você está se vendo na sua tela. Está espelhando, então. Okay. Muito obrigado, aqui. Pode ir em frente. Muito obrigado. Então, esses 2 eixos, um no norte que capta lá em Caborobó e o outro lá em Taparica, que é o do eixo leste, que, repito, já está funcionando. Se colocar, por favor, o slide 1, será que tem como... Eu preparei umas 5 imagens só, realmente não sou bom nisso, mas foi o que eu tinha aqui em casa e para poder, talvez, espelhar um pouco, já que, com certeza, não é muito fácil, assim, apesar de vocês serem especialistas ou então estudantes do mestrado, mas talvez facilite mais com as imagens as 5 imagens apenas, e eu vou pedir para ficar indo e voltando, porque, hein, Cláudio, tem como colocar as imagens? Sim, o Tiago e a Vitória farão isso para nós, por favor. Então, a primeira imagem, por favor, Tiago, que é basicamente a primeira, pronto. Essa essa parte pontilhada, você percebe que é muito maior do que a parte construída. No eixo leste, a Paraíba tem talvez pouquíssimos quilômetros do canal. Ele entra ali em Monteiro, né? E logo pega o rio Paraíba, e ele desce, né? Vai em direção ao compartimento da Borborema, onde está o açude de Boqueirão, que é o 2º maior reservatório do estado, o primeiro é Coremas, Mãe d'Água, e depois segue o seu curso, né, até o litoral. E o eixo norte, que tem um quantitativo de obras muito importante, né, bem mais importante, mas que é importante também porque atinge lá o açude do Castanhão, que é essencial para Fortaleza, né, que é uma metrópole, é uma cidade importantíssima com sérios problemas de abastecimento de água. Você percebe que o canal do eixo leste, como também no eixo norte, ele corta Pernambuco inteiramente, mas assim, Pernambuco ainda pouco se beneficiou, porque a água passa, né, e é acumulada em alguns açudes, porém ela precisa ser distribuída, precisa ter investimento para poder fazer a adutora do Pajeú, para poder fazer uma série de investimentos para interligar a rede de abastecimento que já está implantada, né, nessas cidades. Então, no caso da Paraíba, hoje você tem cerca de 1.100.000 pessoas, já mais do que o previsto nos 2 eixos. Só com o eixo leste você tem
cerca de 1 milhão de pessoas já beneficiadas com essa água, né? O que eu acho assim, importantíssimo, né? Eu lembro que em 2017 nós tínhamos uma situação de pré-colapso. Eu estava no governo de pré-colapso, Campina Grande estava com racionamento de 4 dias na semana, né? E os 3 dias que tinha água, naturalmente era água pouca, né? Era uma água já racionada, nos 4 dias era colapso mesmo. Isso era, Campina Grande é uma cidade de quase 500 mil habitantes, uma cidade industrializada, né? E isso estava apavorando todos nós. O açude de Boqueirão chegou a 2,7% da sua capacidade. Nós tivemos que ter, na perspectiva da chegada futura das águas de São Francisco, o governo do estado teve que fazer correndo 2 ações que me parecem que foram fundamentais, né? Uma foi a captação superficial de água no açude de Boqueirão, porque ela é profunda, mas ela teve que ser na superfície, porque não tinha mais água, né? Então tinha um barro lá, um lodo, enfim, um açude de 400 milhões de metros cúbicos, chegar a 2,8%, abastecendo Campina Grande e mais 19 cidades ao seu redor. Era uma situação realmente extremamente delicada. Essa obra, tipo assim, custou uns 7 milhões de reais, o Estado teve que fazer correndo com seus recursos, tal, para poder aguentar um pouco mais e continuar abastecendo essas cidades, mesmo com racionamento, né? E a outra foi fazer com que todo o sistema de água de Campina Grande fosse automatizado. É a única cidade do Nordeste que ele tem 100% dessa automação. Isso fez com que nós caíssemos de uma perda de água. Olha o que eu vou dizer, que é um negócio maluco isso, né? Uma perda de água de 48% para 24%. E Campina Grande é a cidade que menos perde água, né? Ou seja, você tem no Nordeste uma média muito maior, que é uma coisa insensata, né? Totalmente. Porque, imagina, você com escassez de água ainda perder tanta água, perde porque o cano fura, perde porque tem gato ali, acolá, enfim. O sistema de automação, ele permite uma ação rápida quando há um desvio de água, quando algum cano fura, quando tem algum problema na rede. Porque você automaticamente detecta e toma providência de fechar aquele duto e consertá-lo. Então, isso permitiu uma queda de 50% na perda de água em Campina Grande. Nós não conseguimos fazer em outras cidades, né? Porque é tudo recurso próprio, e havia naturalmente um foco muito grande em Campina Grande, porque poderia acontecer o caos. Campina Grande não poderia ser abastecida por carro-pipa. Não há essa condição. Você não abastece 500 mil pessoas por carro-pipa. Não podia cavar poço porque é cristalino, então você encontrar brechas ali é difícil, né? Até aquelas perfuratrizes de petróleo para cavar 1.000 metros tal, foram trazidas para aqui, mas na época ainda do governo da presidenta Dilma, mas não deu vazão, não encontramos resultados em função da formação geológica do nosso território. Então, toda essa região, quando as águas de São Francisco chegaram, talvez em setembro, ao açude de Boqueirão, foi assim, um alívio, né? Porque nós estávamos no limite. As águas chegaram dia 19 de março, em Monteiro, e aí foram percorrendo, atingindo os açudes que tem ali no caminho do Rio Paraíba, particularmente de Sumé e do Congo, que são 2 açudes importantes para o Cariri, né? Até chegar o Boqueirão demorou 32 dias, 33 dias. E depois disso tivemos que esperar mais 30 dias para que se alcançasse um nível, né, importante de Boqueirão e fazer com que ganhar a guerra com a institucionalidade, né? Porque o Ministério Público Federal era contra a saída do racionamento, ajuizou a ação, enfim, um desgaste. O Ministério Público Federal
A política em Campina Grande, que ela é muito característica, que é um polo na política conservador muito grande dentro do Estado, historicamente conceituado. Então, a política foi contra uma ação típica do Executivo, o Ministério Público achou que tinha que meter a colher no meio disso, a política também era contra, se levou isso para a Justiça, e nós conseguimos, em Recife, no Tribunal Regional Federal, afirmar uma coisa óbvia, né? Quem governa é quem tem que tomar decisões. Se errar ou se acertar, ele responda depois, pague depois, porque, por incrível que pareça, eles não queriam que o racionamento fosse suspenso. E a gente demonstrava que o que chegava de volume de água em Boqueirão era muito maior do que sairia sem o racionamento. Uma coisa óbvia, algo que... Mas se transformou, como tudo nesse Brasil, nesses últimos 10 anos, se transformou numa guerra, né? Numa guerra onde todo mundo dava um pitaco e quem governava não tinha o direito de dizer não, eu vou tirar o racionamento, porque as pessoas não podem estar sofrendo dessa forma, né? As indústrias não podem estar diminuindo sua produção, é preciso responsabilidade nisso. Enfim, eu passo o eixo, o slide 2, por favor, Tiago. Esse é o estado da Paraíba, né? Como eu disse, é o estado mais central do Nordeste. Ele tem o Alto Sertão, bem aqui na sua ponta esquerda, né? Essa região aí ela é composta pelo que a gente chama Alto Sertão mesmo, em Vale do Piancó, que é mais embaixo, essa metade de baixo. Tem o Sertão, que é chamado Médio Sertão. As principais cidades do Alto Sertão são Cajazeiras e Souza, né? Duas cidades de cerca de 65 mil habitantes, né? Mas tem uma polarização muito importante, inclusive Cajazeiras dialoga muito com o Ceará, que está ali na divisa, né? E Souza é uma cidade, tem, por exemplo, o terceiro maior laticínio do Brasil, enfim, é uma cidade que, todas as duas, né? Mas Souza mais, é uma cidade comercialmente importante. No Médio Sertão, que é esse azul mais claro, a principal cidade chama-se Patos, que é a maior cidade do interior. É João Pessoa, Campina Grande e depois Patos. É nessa barriga aí mais afinada, né? Porque um padre deputado na época do Império do Rio Grande do Norte levou a parte de cima, né? E a parte de baixo, como Pernambuco era a capitania primária, né, desse processo de colonização no Brasil, eles levaram a parte de baixo. Então a Paraíba ficou com essa barriguinha assim no meio, e aí está Patos, que é uma cidade de 110 mil habitantes, mas que atende com seus serviços, tem bons serviços médicos, nós construímos lá um hospital de câncer, então atende muito o Rio Grande do Norte, atende muito a parte de Pernambuco, tem bons serviços nessa cidade, e nos outros estados, nessa região, é mais carente, e então Patos tem um papel assim bem regional, né? Nessa parte laranja você tem o Cariri, que é do meio para baixo, como nós chamamos, né? O Cariri é tudo semiárido, né? Mas do meio para baixo Cariri, e do meio para cima Curimataú e Seridó. Um detalhe, o Curimataú e o Seridó é a região que menos chove no estado. Nós temos aí uma média de 300 a 400 milímetros por ano, é muito pouco. Então, é uma região que requer muito cuidado, inclusive do ponto de vista da segurança hídrica. No Cariri é onde nasce o Rio Paraíba, e é onde entram as águas do São Francisco, nessa parte de baixo todinha. Então, ela percorre daquela ponta até João Pessoa, até o litoral, né? É uma presença importantíssima, é um rio de integração muito forte, enfim. Logo, o verde claro é o Agreste, onde está o compartimento da Borborema, onde está a Campina Grande, né? E que, por si só, tem onde está o açude de Boqueirão, né? Que eu acabei de falar. O Brejo é essa parte verde mais escura, é onde existia antes, né, há uns 40 anos, um índice pluviométrico bastante significativo. Hoje passa, a maioria das suas cidades está em colapso neste momento, né? E o litoral, que é a região que menos
naturalmente, tem problemas com água, né? João Pessoa chove bastante, não tem um grande reservatório, não tem uma grande barragem, porém, é permanentemente abastecida. João Pessoa teve problema em 1998, uma seca considerável, que dentro da própria capital foi necessário poços artesianos para poder abastecer algumas comunidades. Mas, desde então, houve melhorias, naturalmente, e está para ser construído um novo reservatório na região metropolitana, e durante uns 30 anos pela frente, nós temos capacidade de tratamento de água que foi duplicada em 2017, 2016, foi duplicada, então a gente está com um horizonte de 30 anos aí de segurança hídrica para a região metropolitana como um todo. E o litoral norte, que é do meio para cima, naturalmente, ele tem ainda problemas, né? E eu vou explicar como é que, na visão nossa e na ação nossa, nós conseguimos pensar a Paraíba e começar a fazer a Paraíba para que ela tenha segurança hídrica em todo o seu território. Eu confesso a vocês que em 2011, quando assumi o governo do Estado, eu não conseguia ter essa visão. Primeiro, porque eu não sou especialista, eu nunca tinha estudado a fundo, né? E segundo, porque nós somos ensinados sempre a pensar pequeno, né? Geralmente, a política tenta passar para o povo brasileiro que nada é possível. Só é possível pequenas coisas, que a gente tem que se acostumar com aquelas pequenas coisas, não dá para pensar grande, não dá para... E isso é uma balela. Eu, sinceramente, não... Tem coisas que às vezes eu digo, as pessoas acham que... Eu nunca tive problema de recurso para a educação. Sinceramente, assim, eu acho que se gasta muito mal, né? Eu acho que quando você qualifica os gastos, você tem capacidade de poder expandir. A Paraíba não tinha uma escola, um ensino de tempo integral, não tinha ensino técnico do Estado. Enfim, nós implantamos isso, somos o segundo Estado em ensino integral. Essa pandemia bagunçou realmente, né? Porque isso, mais do que simplesmente o ensino, é uma questão de uma visão educacional que tem transversalidade aí com várias outras áreas, particularmente com a área da segurança, né? E, ao mesmo tempo, nós fomos percebendo que dava para fazer muito mais. Então, em 2011, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa visão, inclusive, né? Mas, no exercício, a gente começou a perceber que é possível todo esse Estado ter segurança hídrica e, o importante, né? Essa segurança hídrica pode ser garantida com as águas de São Francisco. Observe que ela só tem 2 pontos de entrada, mas desses 2 pontos de entrada, eu vou tentar compartilhar com vocês o pensamento nosso de fazer dessas águas que chegam, São Francisco, né, uma importante distribuição, atingindo a rede que já existe. A gente tem uma cobertura no estado todo, né? Passa o próximo. Esse é o eixo leste, né, como já falei, né? Depois da barragem de Boqueirão, essa parte aí do agreste, que é o verde claro, de baixo, é o que a gente chama de Vale do Itabaiana. Itabaiana é a terra que nasceu Sivuca, né? O grande mestre Sivuca, é uma terra de G.C. Quirino, é uma terra de artistas, tal, e fica ali próximo de Pernambuco. E essa barragem de Acauã, ela tem capacidade, ela abastece essa região toda, né? E ela vai ter um papel importantíssimo, porque ela vai interligar essas águas que chegam, né? E quando chove, as águas que também chegam lá, ela vai interligar com a parte de cima, com o brejo, né? Através, talvez tenha sido essa obra que o professor Antônio César Leal tenha visitado, uma delas, que é o canal Vertentes Litorâneas, né? Esse canal ele é fundamental para levar as águas de São Francisco, não só que passa pelo Cariri, o Laranja todo, não só que passa
pelo agreste, esse verde claro, né, que essa região aí já está toda coberta, mas também pelo Vale do Itabaiana e subindo, né, para o verde escuro, para o brejo, para dialogar com esse colapso que hoje existe, né, e interligar. Não são obras, nós não precisamos fazer toda a rede de distribuição, nós precisamos apenas fazer os emissários. Nós precisamos fazer as interligações para que cheguem nos pontos de captação que já existem e distribuam, e que seja distribuído, passe a percorrer essa rede de distribuição, né? Então, a barragem de Acauã, ela vai ser ligada lá em cima, né, no verde, capta essa mensagem, essa imagem, no verde escuro, pode passar o próximo, né, com o canal Vertentes Litorâneas. É exatamente isso que está em construção. O primeiro lote, eu saí, estava com 99%, né? E ele vai até o rio Camaratuba, mas passa pela barragem de Araçagi. Essa barragem de Araçagi, ela nunca secou, não, porém, quando ela foi estendida, né, ela abastece hoje Guarabira, né, e outras cidades menores, bem pequenas, mas a visão nossa é que ela possa, através de elevação, ela possa chegar a toda essa região que se faz necessário. Claro que algumas cidades pequenas têm pequenos reservatórios, essas aguentam ainda um bom tempo pela frente, mas elas possam chegar ao verde, né, escuro, onde está a barragem, e um pouco do verde claro, né? E, ao mesmo tempo, chegar, que é próximo, né, chegar ao litoral norte, que é esse violeta aí, ao litoral norte, onde tem uma cidade chamada Mamanguape, Rio Tinto, que é uma cidade de colonização, na verdade, alemã, da época da guerra. Os caras estavam fugindo e instalaram uma tecelagem lá, e a cidade, na verdade, nasceu da empresa. Só um detalhe importante é que até hoje as casas se paga aluguel a massa falida da empresa, né? Pois bem, então você tem uma adutora que está sendo feita em 2018, ela faltava 8 quilômetros para chegar em Mamanguape. Foi paralisada e a gente espera que seja retomada, porque traz a água de Araçagi, futuramente águas também de São Francisco, para o litoral norte, onde passa, vai deixando a sua parte, né? Então, Mamanguape, e hoje já era para estarmos chegando a Rio Tinto, mas ainda não chegamos em Mamanguape. Essa é uma coisa que me parece fundamental, porque se você observar, você já tem uma região, 2, 3, 4 e um pouco da quinta, que é a verde clara, sendo coberta, né, por esse pensamento, por esse planejamento, que, repito, está em execução, parado ou não, mas ele foi implantado. Nós começamos a obra, esse canal, que é a maior obra que o Estado já viu, custava, né, 1 bilhão e 100 milhões de reais, uma boa parte, a maior parte do governo federal, está dentro das obras complementares do São Francisco, né, exatamente para poder levar, né, a segurança hídrica para essa parte de cima da Paraíba, né? Então, se percebe, para fechar essa fala dessa parte, se percebe que o Estado ele já tem, assim, quase que 1/3 ou mais de 1/3 com possibilidade concreta, ou já está em funcionamento a utilização das águas de São Francisco. No caso do norte, tem que terminar o canal, né? Mas eu particularmente pensava que os emissários, os troncos, eles teriam que serem concluídos, feitos antes da chegada do próprio canal, né? Antes da conclusão, porque essa é uma obra que depende muito de recursos federais, e esses vão pingando, né? Vão pingando nessa atual quadra de vida do Brasil, né? Mas a adutora para Mamanguape, para o litoral norte, faltando 8 quilômetros, não é nada, 8 quilômetros de tubulação, né? A parte referente ao brejo, que está em colapso, que é essa parte de cima verde, e a parte do verde claro,
nós teríamos que já estar fazendo obras que são obras que o Estado teria que desempenhar, porque quando o desespero bate, você tem que dar conta, né? Não tem como, é a escolha, né? Você tem que escolher onde é que você corta para dar conta, porque você não pode deixar uma população dessa aí em colapso permanente. Por favor, coloque o eixo norte, que é o slide 4, Tiago, por favor. No eixo norte, essa parte até a barragem de Boa Vista foi o que eu falei, foi feita, né? Que é a ligação do eixo norte com a barragem de Boa Vista. Essa é a obra do atual governo, 6 quilômetros de canal, né? Nesse eixo norte tem 2 túneis enormes, obras de engenharia bastante fortes, né? O Brasil meio que tinha um certo complexo de vira-lata, não fazia, e começou a se fazer obras importantes, né, necessárias, e que foram meio que mudando muito o perfil de algumas regiões, né? Essa barragem de Boa Vista é uma barragem grande, né? Deve ter uns 500 milhões de metros cúbicos, está lá pegando água das chuvas, né? Porque nessa região chove, e está também começando a receber as águas do São Francisco. Você percebe que Cajazeiras, né? E vai seguindo o Rio Piranhas, ali pega a região de Catolé do Rocha, que é uma outra região faz divisa com o Rio Grande do Norte. É importante essa região, porque também ela é muito seca, né? Mas esse é o eixo norte. Então, nós temos o eixo leste pegando aquela parte inteira e o eixo norte. Eu peço assim, uma atenção para essa parte de baixo da barragem de Boa Vista, que é o Vale do Piancó, que eu vou falar logo em seguida, né? Então, na essência, faltam 2 regiões, né? Falta o Vale do Piancó, que é essa que eu falei de baixo, e falta o Curimataú e o Seridó, que é a região que menos chove no nosso estado, entre 300 e 400 milímetros por ano, né? Então, passe, por favor, o próximo. Então, esse é o Curimataú e o Seridó, né? Essa é a região. Eu estou só repetindo, vocês me desculpem, mas é porque talvez não se tenha a familiaridade com o mapa da Paraíba, mas o Rio Paraíba passa ali embaixo, né? Entra lá nessa ponta mais baixa e vai, corta e vai lá até a cidade de João Pessoa, que é onde está aquele pontinho azul, né? Mas você percebe que essa região de cima, ela fica numa região onde a gente pensou que poderíamos, a partir do açude de Boqueirão, desse grande açude que capta as águas para Campina Grande e mais 19 cidades, dar a essa região como toda a segurança hídrica, também com as águas de São Francisco, né? Então, nós criamos e começamos o Sistema Adutor Transparaíba em 2017. Uma obra de 225 milhões na época de reais. A Paraíba nessa época e o governo, né? Na verdade era o governo, estava sendo profundamente discriminado pelo governo do Michel Temer. A gente teve uma posição política e teria novamente bastante clara em relação à interrupção do rito democrático, ao golpe de 2016, depois a tudo que o Brasil vivenciou, e nós passamos a perder tudo que é convênio, não tinha abertura para nada, não tinha emenda de parlamentar, não tinha nada. Mas como a gente tinha se preparado, né, para passar essa depressão econômica, que foi a preparação do golpe, que afundaram o país economicamente, né, foi na preparação do golpe, o Congresso teve um papel importantíssimo nisso, e no pós-golpe, com a mudança da agenda econômica, da agenda política, um estado pobre como a Paraíba iria sofrer muito, porque historicamente tinha uma dependência muito grande do governo federal. Então a gente se preparou, fizemos ajustes, às vezes duros, mas nos preparamos para não parar nada que a gente tinha começado ao longo desses anos anteriores. E ao contrário, né, nós, em função dessa depressão econômica no Brasil, nós tivemos que aumentar o investimento, que era muito investimento em infraestrutura,
né? Construir escola, construir hospital, construir, enfim, muito investimento, porque isso gerava uma sequência de benefícios muito grande, né? Porque você tem uma seca, ao mesmo tempo você tem uma economia parada no Brasil, você tem a diminuição dos repasses. Se o Estado não agisse numa cidade de 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, por exemplo, construindo uma escola de 3 milhões, metade disso era para a folha do pessoal. Então, uma folha de pessoal de 1,5 milhão numa cidade de 3 mil habitantes durante um ano e meio, você faria aí 100 famílias com renda e com a capacidade de gastar aquela renda que ela tinha na feira, na padaria, no comércio local, né? E eu acho que isso foi algo importante, porque de 2011 a 2018, a Paraíba cresceu o PIB, que não mede muita coisa o PIB por si só, mas cresceu o PIB em 14,2%, o Nordeste cresceu 8,6%, e o Brasil cresceu 6,2%. Ou seja, você tem uma diferença estúpida, né, significativa de um Estado que teria tudo para estar chorando, mas que conseguiu passar aquele período de uma forma, eu acho, extremamente importante. Então, o sistema adutor Transparaíba foi pensado exatamente a partir do açude de Boqueirão, para levar água para todas essas cidades aí de cima. Pode passar o próximo slide, Tiago, por favor. Né? E é esse, está vendo toda aquela região que estava ali meio avermelhada, é esse sistema adutor que o Estado resolveu fazer com recursos próprios, né? Ele foi paralisado depois que nós saímos, lamentavelmente, porque era uma obra que tinha dinheiro em caixa para fazer, né? Eu sou meio das antigas, né? Eu sou daquele cara que só vai numa quando a coisa está sob controle, o dinheiro está sob controle. Então, você tem capacidade de investir, começa uma obra, e essa obra era isso. E essa obra é estratégica. Aqui em Boqueirão, você tem uma estação de tratamento de água de 550 litros por segundo, só para abastecer essa rede que aí está. Esses emissários aí de azul, eles vão cortando, né, a Paraíba inteira, e observe que do lado direito dessa região está aquela região verde clara, né, com a possibilidade de ser interligada a esses emissários à redistribuição de cá. Ou seja, aquela região verde clara e a verde escura, elas tanto poderiam receber, ou irão receber, eu acredito nisso, não há outro caminho, as águas do São Francisco, pelas vertentes litorâneas, lá pelo lado da barragem de Araçagi, como poderão receber também desses emissários do sistema adutor Transparaíba. Ou seja, você vai meio que fazendo gestão de águas, né? Vocês sabem melhor que eu o que é isso. Vai conduzindo, né, para que efetivamente as pessoas e as atividades elas possam ter prosseguimento no Estado. Então, essa obra, para mim, ela é estratégica, e ela é tão estratégica que ela tem capacidade do Estado de fazer com recursos próprios, né? Essa era uma obra tipicamente do governo federal, mas, como eu disse, nós não encontrávamos nenhuma porta aberta naquele período, né? Mas bancamos a história, iniciamos a estação, iniciamos o primeiro trecho, né? Esse azul todinho, mas depois ela foi paralisada, mas creio que ela vai ter que ser retomada e será retomada, né, com o decorrer do tempo, com a mudança de gestão que deve acontecer, né? Depois dessa região, aí falta apenas uma região, que é a do Vale do Piancó. A gente volta lá para o Alto Sertão, na parte de baixo, né? Tiago, põe a outra. Essa fica o Curimatão fica no meio da Paraíba, para cima, né? E o Vale a gente volta para essa última região, e bem na ponta desse vermelho, que é o Ceará, tá vendo? Divisa Ceará e Pernambuco, em Mauriti, você tem um ponto de captação extremamente importante da transposição de São Francisco, dessa que já está indo lá para a sul de Boa Vista, no Alto Sertão, e que está indo também para Castanhal, para o Ceará, né? Onde vai acudir a cidade de Fortaleza.
Desse ponto aqui, você tem, na divisa entre Paraíba e Ceará, você tem uma serra. Então, você pode captar lá, fazer um pequeno túnel. Essa serra não é de grandes proporções como os dois outros túneis, o Concas 1 e o Concas 2. Você tem um túnel e do lado da Paraíba você tem um açude de médio porte chamado Condado, e do rio e do açude de Condado você pega o rio Piancó, que é um rio também estratégico. Essa região em vermelho é uma região que tem muita produção agrícola e tem uma produção têxtil importante, né? Ela produz produtos de menos valor, né? Toalhas, sabe, toalha de chão, produz tipo ali uma sulanca, né? Porém emprega muita gente. É uma atividade que começou, que ninguém estava muita coisa e que se estendeu por essa região, né? Mas é uma região também muito agrícola, né? E essa é uma região que eu particularmente considero como uma das fronteiras aí de desenvolvimento agrícola. Tem muita coisa orgânica ao redor do açude do Condado, eles têm uma percepção bastante interessante, e é uma região também bastante povoada, né? E passa o próximo, por favor, Tiago. E tem o maior reservatório que existe na Paraíba, com 1 bilhão e 400 milhões de metros cúbicos, que é o açude Coremas Mãe d'Água. O rio Piancó, ele percorre toda a parte vermelha. Houve uma falha aqui ele sai da ponta lá e vai percorrendo até chegar ao açude Coremas Mãe d'Água, né? E lá na frente esse rio Piancó se junta com o rio Piranhas, que vem do açude da barragem de Boa Vista. Ou seja, tem uma engenharia aí que a parte natural, ela só não tem água, geralmente, a parte não, porque são rios sedentários, são rios que não, em época de seca, quando aperta, o rio seca, né? Mas você percebe que fazendo uma boa gestão, você tem exatamente um encontro desses rios, e eles estão estrategicamente distribuídos. No caso do açude Coremas Mãe d'Água, quando ele solta a água ainda pelo rio Piancó, em direção ao norte da Paraíba, você vai ver que no centro da Paraíba está Patos, aquela cidade que eu falei que é a maior que tem, fora Campina e João Pessoa, que tem problemas porque é uma planície muito grande. Então, você não tem grandes reservatórios lá, não tem como fazer grandes reservatórios, porque a capacidade sempre é pequena, né? Então, no ponto de captação, meio que no meio aí do rio Piancó, você levaria com 120 quilômetros de um emissário. Não é obra de, sabe, que não é obra, vamos dizer assim, eu vou chamar de cotidiana quando se trata de água. 122 quilômetros, você estaria na maior cidade do centro do estado, chamado Patos. Então, com isso aqui, dá para perceber claramente que esse estado tão problemático, né, e com investimento aí por volta, eu vou praticar um chute aí de uns 200 milhões, mas uns 800 milhões a 1 bilhão, que é o custo das vertentes litorâneas, aquele canal que o governo federal e o do estado está fazendo. Portanto, não é um investimento muito alto. Nós teríamos uma capacidade de poder dar a um estado, repito, extremamente problemático, a condição de ter segurança hídrica, né? Ou seja, esse é um sonho que não parece muito longe de ser realizado, né? Pelo que eu pude perceber, né, ao longo desses 8 anos, tal, e estudando um pouco, ouvindo muito, isso está, digamos assim, depende, evidentemente, da parte do governo federal, porque ele tem que concluir, né? O Brasil tem que voltar a investir. Se o Brasil continuar com essa loucura de emenda constitucional 95, de não ter dinheiro para investimento, nós vamos quebrar. Aliás, nós estamos quebrados, mas nós vamos nos espatifar, né? Porque nada funciona. A educação totalmente paralisada, não apenas por falta de rumo, mas por falta de investimentos, né? Você não tem um mínimo, você tem que ir emagrecendo cada vez mais, e é impossível. O país ficou à deriva
na ciência, na tecnologia, na pesquisa. Existe um governo que claramente sabota. Por incrível que pareça, é isso que ocorre. Né? O governo não tem nenhum interesse em dizer, olha, nós descobrimos, nós pesquisamos tal coisa, tal aquilo. Não tem o menor interesse nisso, não faz parte do ideário, porque na geopolítica mundial, na cabeça deles, o papel do Brasil tem que ser um papel subalterno. Tem que ser um papel que não possa ter competitividade, que tenha apenas um ponto de troca, quando, na verdade, a realidade já mudou isso. Né? O Brasil hoje faz mais comércio com a China do que com os Estados Unidos. E essa tendência ela vai ampliar cada vez mais. Aliás, a China é um dos países com um dos maiores, né, conhecimentos em canais, em transposição de água. Quer dizer, a China tem uma engenharia muito forte, que competia, inclusive, com a engenharia do Brasil, como a do Brasil competia e estava mais forte que a engenharia americana. Então, nós precisamos, né, só para concluir a minha fala e depois ficar à disposição caso alguém queira, nós precisamos observar que um Estado, voltando aqui a Paraíba, com 10, 11 bilhões, Cláudio sabe muito bem o que é isso, já foi gestor, 10, 11 bilhões, né, de orçamento, que é muito pouco. Né? Um Estado que tem 50% da sua receita com pessoal. Né? E já foi 67%. Né? Já foi um absurdo. Né? Porque a política era muito emprego, né? A política era isso. Então, antigamente, ou não tão antigamente, se usava muito esse expediente, portanto, não tinha capacidade de investimento. E, de repente, você teve um período que foi possível fazer esse tipo de investimento e, ao mesmo tempo, preparar o Estado. Né? Então, se nós tivermos essa capacidade de observar a importância de São Francisco para a Paraíba e para o Nordeste, repito, mas eu estou me detendo, não sei se era isso que o professor Cláudio queria, estou me detendo muito na Paraíba, né? A gente tem uma capacidade, rapaz, que com essa demanda de água, com essa oferta de água, a gente cobrir o estado inteiro, do ponto de vista das cidades que eu falo, evidentemente. Né? A zona rural é outra história, que eu gostava muito do programa de dessalinização de água do Ministério do Meio Ambiente, na época da presidenta Dilma. Sabe, você tem essas regiões aqui, 80% é água salobra, é água que você não toma. E eu tomei água saindo lá do dessalinizador e água potável, água perfeita. Esse é um programa que cada dessalinizador custa 90 mil. 90 mil, 100 mil, né? Para uma população de 300, 400 famílias, que você tem aquelas comunidades, não é nada. É um investimento de baixíssimo custo. Né? Então, juntamente com as cisternas, que é uma grande jogada, é você colocar nas mãos das pessoas individualmente, das famílias, a responsabilidade com a água, que elas passam a ter, porque elas fazem a cisterna, principalmente na metodologia da ASA, fazem a cisterna, acumulam aqueles 16 mil litros e vão levando, sabe, durante um período, evidentemente, que não dá, quando a seca é longa, não dá para todo o período, porém, a consciência com relação à água, que é uma coisa que falta muito no Brasil, né? Quando eu falei da perda de água de mais de 50% no Nordeste, né, que era 48% em Campina, baixou para 24%, mas é muito alto. É algo muito sério tudo isso. Você tem um problema de água no mundo e você perde tanta água. Não é? É algo que... Enfim, eu busquei trazer para vocês eu não diria sonho, porque isso está aí, né? Algumas coisas, 80% disso já está, só não está esse Vale do Piancó, que já tem um estudo do Ministério da Integração, foi feito na época anterior, evidentemente, já tinha um estudo, é uma obra de 200 milhões de reais,
que fecha o Estado como um todo e nos daria a sonhada segurança hídrica, né? E eu penso que, como a Paraíba, os demais estados, esses 4, né? O Ceará já tem uma caminhada longa em gestão das águas, é um estado bem mais preparado do que a Paraíba, né? Mas Pernambuco e Rio Grande do Norte, eu acho que eles têm uma capacidade de, a partir do advento, né, da passagem das águas, tem uma cobertura enorme em seus 2 territórios. O Rio Grande do Norte até hoje não conseguiu nada, porque as obras não chegaram ainda lá, e só passaram a correr pelo Rio Piranhas, que vai chegar lá no Rio Grande do Norte, exatamente daqui a algum tempo, né? Em Pernambuco você tem a água correndo, mas não tem as adutoras, né? Você não tem a obra complementar, que ela é fundamental, né? Eu lembro, só para encerrar mesmo, estou sendo já bastante prolixo, me desculpem, mas eu lembro que na época do Pago Estiagem, foi algo como 1 bilhão, o professor Antônio César, e 400 milhões, que foi colocado pelo governo federal na forma de empréstimo para os estados. Não foi doação, foi empréstimo. Os estados fizeram e estão pagando normalmente dentro da sua capacidade, não tem problema nenhum, né? E eu lembro que trabalhar com banco é um horror, né? Porque banco primeiro coloca tudo que é empecilho, né? É como se o dinheiro fosse deles, né? É algo seguro o dinheiro Pois bem, aqui, eu quando vi aquilo, eu disse, rapaz, a Paraíba pegou uma boa quantia, eu não lembro aqui precisamente quanto era, mas fizemos 11 grandes obras. Nós licitamos assim, e quando chega lá, está licitado, a obra foi começada, só precisa do dinheiro agora para... Foi a forma que nós atropelamos, porque a maioria dos estados não conseguiram colocar em prática aquele recurso que foi disponibilizado, né? E nós atropelamos e deu uma crise, mas, enfim, crise normal, e conseguimos fazer as obras, fizemos todas as obras. Foi o único estado que conseguiu fazer todas as obras, e obras de rede de abastecimento de água, uma série de coisas. Pegamos o Procase, que era um empréstimo junto ao Instituto da ONU, né? Pegamos o Procase, que era o Cariri, a parte de baixo, fizemos 5 açudes negociamos com os caras. Essa não era a proposta original, mas diante da seca negociamos que a nossa contrapartida toda fosse para açudes, então implantamos os 5 açudes, não é? Começamos a fazer no Cariri uma coisa que é fundamental, porque se a água passa no Rio Paraíba, está lá correndo, rapaz, quem mora ali na ribeirinha tem que ter direito de plantar meio hectare, né? Tem que ter direito de pegar um pouquinho de água, fazer uma irrigação, né, racional, e, ao mesmo tempo, plantar o ano inteiro e abastecer os mercados, e se abastecer, né? Nós pegamos o Procase, colocamos patrulhas mecânicas, colocamos cimento, armamos para que aquela região do Cariri você diminuísse, você incluísse socialmente. Essa turma que entra na agricultura familiar não vai mais Bolsa Família, não. Né? Não vai, porque eles conseguem, com meio hectare produzindo o ano inteiro, com 1 hectare, né? Com uma placa de captação de energia solar, uma placa fotovoltaica, que é R$3.000, né? Essa pessoa irriga sem precisar gastar, que é o principal gasto. Essa energia hidroelétrica é muito cara, vocês sabem disso. Então, essa pessoa irriga a sua plantação e vai produzir o ano inteiro. Esse é um caminho, porque você faz a política de inclusão social, produtivamente falando, e, ao mesmo tempo, faz a política de expansão do comércio, da agricultura familiar, né, geralmente orgânica, enfim. Você tem toda uma concepção que, do ponto de vista... e que isso avançou muito no Nordeste nos últimos anos,
né? Avançou muito. As pessoas, às vezes, têm uma visão meio equivocada, tal, particularmente analistas, né? Analistas políticos, analistas econômicos, têm uma visão equivocada. O Nordeste tem tudo que outras regiões têm e também tem outros problemas, agravados exatamente pela política, né? Ao longo de séculos, né? E agravada pelas condições geográficas, climáticas, que são um desafio, mas eles podem ser naturalmente vencidos, ultrapassados e contornados. É possível conviver com tudo isso e conviver bem. E eu acho que essa visão, eu defendo essa visão que nós procuramos explanar aqui. De resto, eu fico à disposição de vocês. Me desculpe por ter falado talvez muito mais do que fosse o necessário, né? Mas, enfim, estou à disposição. Muito obrigado. Prezado governador, muito obrigado. Sua fala foi extraordinariamente bem acolhida, recebida. As pessoas ficaram sempre aqui se manifestando e agradecendo pela sua abordagem. E me parece que você já ajudou a gente a entender um pouco de uma questão que é comum as pessoas dizerem que a água que ia do São Francisco era para enriquecer os setores de irrigação, que iam ficar mais ricos e vender produtos. E nós estamos vendo que, na verdade, no caso da Paraíba, a água chegava era para atendimento doméstico, praticamente, e para alguma atividade que desse possibilidade às pessoas construírem suas vidas. Mínimo, 1 hectare de área plantada para poder sobreviver. Realmente esclareceu demais a sua exposição e eu quero agradecer e passo para o professor Fernando. Professor Fernando, tem alguma questão para ser colocada? Não, Cláudio, acho que está tudo certo aí. Parece que teve algum problema com o streaming, eu não entendi direito o que aconteceu ainda, por isso que a gente acabou liberando o link para quem estava pedindo para entrar. Mas eu não sei, Vitória, Tiago, vocês juntaram as questões aí do chat. Acho que podia passar para as questões, Cláudio. Perfeito. Então vamos lá, Tiago, Vitória, vocês querem se manifestar? Olá. Sim, nós tivemos questões por parte do professor Cláudio. Não sei se já foram sanadas ou se o professor gostaria que nós a colocássemos para o professor Ricardo. Pode ser, professor? Sim, claro. Bom, vamos lá, professor Ricardo. Nós gostaríamos de saber o seguinte: é possível sentir as diferenças da Paraíba de antes da chegada das águas para agora? Quais são as áreas que realmente já foram beneficiadas? E sempre enfrentamos o argumento de que a água iria para os outros setores, os já enriquecidos. A população pobre permaneceria sem água. Isso tem algum fundamento? Professor, Ricardo, seu microfone... Você está com o microfone desligado. Bom, Vitória, eu acho que o primeiro impacto, que para mim é fundamental, afinal tudo faz parte de uma coisa chamada vida, é a questão da autoestima. Não tem coisa pior do que você ver um ser humano acuado porque ele não tem como superar as adversidades que estão ao seu redor. O que eu vi, aquilo que inclusive o professor Cláudio no início se referiu, porque a gente fez uma inauguração chamada inauguração popular. Eu fui na inauguração que o presidente Temer fez, mas, cara, foi uma coisa foi horrível, né? Porque, enfim, atacaram e transformaram num ato político. Eu estava lá sozinho e tive que me pronunciar e saindo de lá eu disse, rapaz, vamos fazer uma festa. A população não pôde entrar, ficou toda de fora, foi cercado e tal. Aí eu digo, vou fazer uma festa aqui, sabe, daqui a 10 dias vamos fazer uma festa, que era o dia de São José, que é o dia do santo, né? Quando chove no dia de São José, dia 19 de março, né, o cidadão disse que vai ter chuva durante o ano. E
E geralmente está certo isso mesmo, né? E nós fizemos, eu vi uma multidão que ninguém esperava aquilo, que era questão de autoestima. As pessoas felizes, as pessoas, sabe, eu vou ter água correndo pelo rio, para grande parte das pessoas é algo fundamental, porque a água dela é água para aguar a sua roça, enfim, naturalmente é vida. Essa é uma coisa que eu acho fundamental. Segundo, Campina Grande, 500 mil habitantes, você tem uma grande parte da sua população que nem caixa d'água tem. Essas pessoas acumulavam água nas panelas que elas tinham para cozinhar, ou então em alguma coisa que conseguisse aí por fora, algum tonel, alguma coisa, para acumular água quando chegava 2, 3 vezes por semana. Então acumulava para poder passar o resto do dia, né? Muita gente não percebia isso, né? E nós sabíamos, ali na periferia de Campina Grande todinha. Então o racionamento tinha que acabar. Essa água que foi disponibilizada, que veio posteriormente de chuvas, porque isso você vai regulando, né? Se tem uma chuva boa, um período bom de inverno, como se diz, você não precisa das águas de São Francisco, você não precisa bombear a água, você não precisa subir com a água, você só sobe quando os níveis, né, dos reservatórios que estão em toda a trajetória, você só bombeia quando se chove menos. Então, essas águas que chegaram, elas tiraram Campina Grande de um racionamento violento, tiraram mais 19 cidades, que não é pouca coisa, e tiraram o Cariri, porque o Cariri, que é aquela parte de baixo, aquela parte laranja, por onde entra, né, por onde corre o Rio Paraíba, o Cariri iria colapsar em seguida. Eu lembro que nós fizemos uma outra obra correndo, que era a coisa da captação, para que quando a água tinha chegado, né, estava chegando, a gente correndo, fazendo a captação, porque o açude de Sumé e do Congo, que estão ali no meio do Cariri, que abastecem o Cariri, eles estavam secando, né? E secaram. E quando a gente fez essa captação, interligando lá, fazendo um emissário para interligar com a rede toda da região, a gente garantiu que não houvesse o colapso, né? Então já tem mais de 1 milhão de pessoas que tiveram acesso, evidentemente, às águas do São Francisco. Ela já cumpre o seu papel aqui dentro da Paraíba de uma forma fundamental. A parte referente à agricultura familiar, ao que me consta, houve uma certa parada, né? Houve um período em que o próprio governo federal parou o bombeamento, voltou agora recentemente, mas parou o bombeamento, e parou porque até hoje não se conseguiu chegar a uma equação de pagamento dessa água, né? E, enfim, agora provavelmente está um ano da eleição, aí voltaram a bombear, mas essa coisa ainda está pendente, porque, na minha opinião, deve ser bancada uma parte pelo governo federal e uma parte pelos estados. Isso vai incidir naturalmente em aumento de uma tarifa ou criação de uma taxa específica, porém, eu creio que, efetivamente, isso tem que ser realizado. Porém, as águas já estão lá, né? Já estão chegando e elas cumprem esse papel, sim, de garantir água, principalmente para o uso humano. Principalmente para o uso humano. Sem isso, nós teria sido caos aqui dentro. Eu não podia dizer, mas eu ficava em pânico, né, com a perspectiva, e eu falo em 40 dias, eu falo num tempo muito pequeno. Se essa água não tivesse chegado, correndo, né, a gente não teria condições de suportar. Você teria uma cidade toda sem ter como evacuar, sem ter como levar água, sem ter nada. Você não né? E uma cidade numa guerra política. Eu falo uma cidade fora as demais, mas essa é muito grande, por conta do seu parque industrial, por conta de uma série de coisas. Você não tinha como abastecer, né? Então, cumpre sim o seu papel e, repito, é uma obra extremamente necessária que tem que ter a sua continuidade,
principalmente naquela parte que eu falei lá, recuperação de matas ciliares, recuperação de nascentes. Isso é fundamental, independentemente da transposição, mas é fundamental para o Rio São Francisco. E abastecimento, porque ao longo dos canais, você já tinha, você começou na época do governo da Dilma, a você estender a partir dos canais o abastecimento para as comunidades até 5 quilômetros. Várias foram atendidas e depois isso parou. Né? Ou seja, é preciso ter a continuidade disso tudo. É irreversível o processo da transposição. É necessário demais para essa região toda. E para alguma coisa que você pense no futuro, né, em grandes eixos de desenvolvimento. Você vai ter que ter água. Muito bem, Ricardo. Muito obrigado pela sua resposta tão bem colocada. Eu quero, Ricardo, nós estamos já com o tempo bem espremido, mas eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, dizer que nós vamos precisar de você novamente. Nós esperamos que você tenha essa possibilidade de participar conosco no futuro e, quem sabe, então, de uma maneira presencial. Seria bom. Porque isso vai dar mais tempo, mais possibilidade de aproximação. Né? Então, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua fala. Certamente você receberá um certificado pela apresentação. Né? O professor Fernando já está ali acionando a cabeça, dizendo sim, faço questão, vou mandar, você receberá. Muito obrigado e fique, por favor, com as suas considerações finais. Eu que agradeço, professor Cláudio. Eu não sei se eu cumpri assim o que estava sendo esperado, né? Mas, na essência, eu tentei falar algo que eu não acreditava muito anteriormente, mas que as coisas são possíveis, né? Se você tiver um foco, tiver uma visão nesse negócio, agora, se você for se alimentar de desgraça, de impossibilidades, de dizer, não, nós não podemos desenvolver em tal área, nada anda, né? Eu acho que o Brasil está passando hoje muito por isso, mas de uma forma direcionada, porque sabe aonde querem chegar, e me parece que a política tem a capacidade de fazer isso. A política tanto pode fazer o mal como pode fazer o bem, né? As coisas passam pela política, né? E eu quero agradecer a oportunidade, estou à disposição. Eu adoro muito isso, porque na essência eu vou tendo que me reciclar também, tendo que ir atrás de algumas coisas. Eu vou, sabe? Enfim, e eu sou uma pessoa que, quando estava no governo, eu ficava muito focado, muito em cima das coisas. Então, às vezes, uma pequena adutorazinha de emergência para salvar ali eu ficava em cima, eu sabia, era meio que todo dia eu ia cobrando, fazia uma lista de cobranças, ia cobrando para que as coisas pudessem acontecer. E muita coisa aconteceu. E eu creio que em função da política, em função dessa prioridade, você precisa dar algumas coisas. Você não tem como fazer tudo, mas tem que dar prioridade. Né? E eu acho que as prioridades foram bem definidas nesse período aqui no estado como o da Paraíba. Agradecer a vocês e espero, assim que eu possa, as coisas normalizarem também, eu conhecer um pouco aqui aí da região. Né? Eu tenho, como eu disse, eu conheço pouco demais e a cabeça ainda está aberta para poder aprender muito mais coisas. Obrigado a vocês, um forte abraço, né? Obrigado a todos que fazem a Unesp por essa atividade. Cláudio. Professor Antônio César, por favor. Não, me permita aí também, queria parabenizar o governador Ricardo Coutinho, né? E dizer que eu tive a oportunidade, por essas coisas do destino, de estar na Paraíba na semana que teve a inauguração popular do São Francisco. Daí fiquei sabendo, permaneci lá com os amigos do Pedro Viana e outros, da Federal da Paraíba, foi quando percorremos essas obras mencionadas, tanto na próxima ao litoral, como no interior da Paraíba, várias delas. Estavam sendo feitas, né, como o governador mencionou, para receber as águas, próximo a Monteiro, né,
tinha uma açude, eu não me lembro os nomes, um outro está sendo construído também na Paraíba, muito grande. Estivemos no Boqueirão naquele momento dramático, né, descemos lá internamente nele, muitos metros, né, dentro do que seria a água, mas estava vazio. Né? Na transposição, Cláudio, para registrar, foi realmente muito emocionante. Né? Milhares de pessoas com suas bandeiras, suas roupas vermelhas, suas mensagens, né? Agradecer aos governos, né? Progressistas que fizeram aquela obra, né? Estava lá o Ricardo, a presidenta Dilma, o presidente Lula e todos os outros. Né? Foi realmente muito emocionante o que aconteceu lá na inauguração. As pessoas entrando dentro das águas, que estavam chegando ali do São Francisco, levando crianças pequenas, bebês recém-nascidos, colocando nas águas. Né? Eu vi mulheres grávidas entrando nas águas também, como se quisessem pedir uma bênção, né? Dessas águas para o São Francisco, chegando ali na Paraíba. Então, parabéns, governador. Tudo que foi feito lá, que a gente teve a oportunidade de ver, e ver que realmente a grande esperança do povo de chegar à água, naquele momento dramático de Campina Grande. Eu estive lá também no momento, e de fato, né, era muito complicada a situação. Parabéns pela gestão das águas que foi feita e que conseguiu passar esse período tão difícil. É o que eu queria, me perdoe, né, pelo quebrar o protocolo, mas parabenizar e desejar aí que novos tempos venham e a gestão das águas possa cada vez mais levar esperança, saúde e tudo de bom, né, para a nossa população, não só do país, como dos países vizinhos. César, é bom a gente ver o Ricardo como governador se desenvolver e falar de um tema com tanto conhecimento de causa. Quer dizer, então, não foi um governador que não estava presente, né? Estava presente, acompanhou ele. Se ele tem condições de fazer essa exposição que fez para nós hoje, é justamente fruto da sua dedicação num tema que não era o seu tema principal, porque não era a sua área de atuação própria. Mas hoje eu não tenho dúvida em dizer que na Paraíba é uma das cabeças mais privilegiadas com conhecimentos a respeito da segurança hídrica da população da Paraíba. Então, Ricardo, parabéns, muito obrigado e desejamos que você tenha completa sorte na sequência, porque o ano que vem é um ano de muita luta, né? Nós temos aí agora um ano pela frente para construir ou reconstruir o Brasil para transformá-lo. Um abraço, Ricardo Coutinho. Muito obrigado, querido amigo. Ô, Cláudio, espera um pouquinho só. A gente pediu para abrir o áudio, Vitória, né? O áudio não, o vídeo, para a gente fazer um print final aqui, por favor. Ótimo. Vamos fazer assim. Vitória. Quem vai fazer a foto? Oi, professor. Estou só aguardando o pessoal abrir aí para a gente 10, conseguir. Tem um pessoal que está caindo aí, mas vamos aproveitar os que continuam. Teve muita gente que participou, mas já precisou sair. Vamos aproveitar a foto para essa turma. E depois nós mandamos para o Ricardo a gravação, Ricardo. Está fechado seu microfone. Está fechado, Ricardo. Aí eu publico nas minhas redes, tal, eu disponibilizo. Legal. Fernando, é possível mandar, né? Sim. Legal. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado, então. Obrigado a vocês. Viu? Um abraço grande. Obrigado. Tchau. Um abraço.